Saravá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. Eu sou Silvia Garcia, sou mãe pequena da tenda de Umbanda do Pai Benedito das Almas. Peço licença e convido vocês todos a estudarem conosco. Estão aqui presentes todos os nossos filhos de fé. Esse estudo é voltado para os filhos da casa, mas todos são bem-vindos, todos são convidados, todos aqueles que tiverem interesse em estudar e desmistificar a nossa tão amada Umbanda, né? Em todos os seus aspectos, os possíveis. E nós vamos continuar hoje com o nosso livro do seu Senhor Tranca-Ruas, Guardião dos Caminhos, e nós paramos no momento do livro em que eles estão recolhidos lá naquela ilha. Eles estavam naquela vida, gente, que de natureza mesmo, de Éden, né? De, assim, uma convivência harmônica com a natureza, mas eles foram atacados, né? Eu estou relembrando porque semana passada nós não tivemos estudo por causa dos feriados, então vamos relembrar aí que eles foram atacados e saqueados nas suas plantações, né, nas suas colheitas. Então eles se mudaram, inclusive por recomendação dos, dos amigos elementares que o cercavam, que eles tinham convivência, e eles foram para um outro lugar mais retirado, muito bonito, mas eles já estavam lá há uns 2 anos nesse novo local, quando houve um grande abalo sísmico, então um terremoto, né? E nesse outro, depois desse terremoto, os seres da natureza desapareceram, pararam de aparecer para eles. Aí, tanto Selma e Lareche, que é o Nosso Senhor Tranca-Ruas, quanto Celcha, eles lembraram das profecias de que que haveriam esses grandes abalos sísmicos e de que as mudanças começariam, né? Que iriam iniciar transformações e as divindades naturais se recolheriam para não assistir o desespero que brotaria no meio humano. Então, já eram profecias daquela época. Então, nesse momento, ele chamou, fez as devidas oferendas e chamou, pediu ao Senhor Ogum para que tivesse algum esclarecimento, para que tivesse alguma uma clareza, né, do que estava acontecendo e do que fazer. E Ogum, o Senhor Ogum revelou para ele. Quando fala Senhor Ogum, não é, gente, de novo, não é o orixá em pessoa, porque não tem não como, mas é um emissário de Ogum que veio até ele e disse que o plano material entrou em convulsão geológica. E, inclusive, falou que os oráculos iriam se concretizar e um novo ciclo regido pelo demiurgo humano, ou seja, lembra que eu já expliquei a expressão, né? Teria início. Que as fúrias da lei seriam soltas no meio humano e quase todo mundo iria ser punido. E muitos iriam sucumbir a essa hecatombe, que alteraria a configuração da superfície terrestre. Vocês lembram lá isso em aula de ciência básica, lá do primeiro grau, tá, gente? Da Pangeia, né? A modificação, não sei se é dessa época, eu tô falando que já houveram em outros tempos, isso é cientificamente comprovado, alterações dos continentes, alteração da geologia da Terra. Inclusive, algum pediu para ele se preparar, porque os dias de lágrima e noite de horrores estariam chegando. Então, aquilo era para se preparar. Porque tem coisa, gente, a espiritualidade, ele falou, ó, se prepara que não vai ser fácil, né? Então, às vezes, eles avisam quando tem permissão. E nesse início, agora iniciando um novo capítulo, que é o despertar do Meimar Laresh, quando ele fala, usa essa expressão no livro, Meimar, que é um guardião atuando no negativo, é um guardião à esquerda. Ele não usa esse termo, mas a gente sabe que é um guardião à esquerda, de um mistério negativo atuando nas esferas negativas
né? Então, é uma outra forma de guardar o mistério. Nesse ponto, o próprio senhor Tranca-Rua intervém e coloca diretamente as suas palavras, e as palavras são muito bonitas. Ele fala assim que esse tempo, né, que ele viveu, né, desses anos que ele viveu aí, em torno aí de 17 anos, se eu não me engano, que ele viveu naquela ilha com a sua família, sua esposa e todos os seus 7 filhos, foi um período de que ele guarda como um tesouro no seu coração por toda a eternidade, porque foi um período de pureza, de convivência harmônica, uma coisa muito boa que ele guarda, né? Ele fala, eu guardo no meu íntimo como o tempo em que eu vivi no paraíso, perdido. Mas depois disso, o homem, não, palavras dele, o homem não se envergonha de tomar as divindades suas escravas divinas. Ou não é isso que o ser humano tem feito? Olha o que ele coloca. Enclausuraram uma divindade em uma redoma abstrata e depois a mercadejam como um simples objeto de adoração de alto custo, pois cobram bem caro pelos artigos da fé. Nos assuntos da fé é que gosto de atuar. É punindo os malditos que vendem a fé que eu me realizo como Beimar, ou Senhor Exu Guardião Tranca-Ruas, o fiel executor dos caídos diante da lei e da vida, do amor e da fé, da razão e do saber. Então, gente, olha o que as palavras deles são muito precisas. Que onde já se viu enclausurar uma divindade e fazer uma mercancia daquilo? Existem, não vamos falar agora só de Umbanda. Lógico, em outras religiões, gente, às vezes acaba ficando muito mais evidente por causa dos intermediários. Por quê? Querendo ou não, no catolicismo você tem um intermediário, que são os padres e sacerdotes católicos. Eles são intermediários. Nas igrejas evangélicas, protestantes, neopentecostais, você tem os pastores que são intermediários. Quem que é intermediário na Umbanda? É o pai de santo? O pai de santo é um zelador do santo. Zela, administra, cuida da organização da gira, direciona, educa. Pai de santo não é intermediário do orixá. Ele é o zelador do sagrado do orixá representado nas tendas de Umbanda. Nós não temos esse tipo de intermediário. Por quê? Os intermediários, ou, na verdade, não são intermediários, nós recebemos diretamente dos guias e protetores, que já são enviados dos orixás, a palavra. Então, na verdade, vamos dizer assim, a interferência de um intermediário na Umbanda seria menor. Só que isso parece ser bom, né? Mas aí, quando a gente pega pai de santo, médium, enclausurando, fazendo exatamente isso, coloca numa redoma abstrata e depois mercadeja, ou seja, vende, olha, você tá com tal coisa, precisa fazer um procedimento assim, assim, te cobra o tanto. É isso que eles estão fazendo. Estão vendendo a fé. Gente, as coisas são simples. Quando vocês verem, eu vou ressaltar, toda vez eu falo isso e o povo não acredita. Quando vocês verem essas coisas muito esdrúxulas, muito elaboradas, muito cheia de balangandã, vocês correm, porque isso aí é para pegar trouxa. Se eu estou falando que a fé é para todos, que a luz divina está para todos, disponível e abundante, basta a gente entender o suficiente para se conectar. Eu não preciso fazer oferendas gigantescas e caríssimas. Adornos, objetos, concorda comigo? Não preciso de nada disso. Aí eu não tenho dinheiro nem para comprar vela. Faz uma lamparina, que é um negócio barato e fica lá queimando com segurança, tranquilamente. Eu não preciso de nada disso. Eu não preciso enclausurar nada da fé e vender uma solução. Tá? Então, observem sempre as coisas, é para ser simples. Só que qual que é o problema? Eu vou falar por mim e por vocês, porque eu tenho certeza que a gente tem uma tendência, quando a coisa é muito simples, a gente tende a acreditar que não vai dar certo.
Nós somos tão besta, né, gente? Mas nós somos tão besta, que a gente acha que tem que ser um negócio espetaculoso para dar certo. E a gente, assim, a quantidade de vezes que eu vi coisas incríveis acontecendo, simplesmente com uma vela, é assim, é incontável. Mas a gente precisa ter um monte de coisa. Falar, não, agora ficou bom, agora ficou bonito, agora ficou uma coisa vistosa. E não é assim. Só que a gente precisa, a gente usa mentalmente as bengalas para se fortalecer. Mas a gente vai com certeza abandonando isso aos poucos e observando que toda magia, toda a espiritualidade que atua, ela não precisa de nada disso. Ah, basta ter fé. Lembrem de estudar o conceito de fé. Porque fé, que negócio de acreditar, eu sempre fui meio avessa a esse conceito puro e simplesmente a fé é acreditar. Não vejo assim. Isso, na verdade, foi muito esclarecedor quando eu comecei a ver diferente. Não basta acreditar, né? A fé é ter consciência do processo em que a gente está, ter consciência divina de quem somos nós, né? Então, e observar as provas e as dificuldades, para ver se realmente a gente está aprendendo com aquilo ou a gente está passando só em branco, com revolta. Não é para se conformar, não. É para observar, aprender, falar, nossa, estou passando aqui uma dificuldade assim, assim, assado. É, tem razão. Eu preciso aprender isso, isso e isso, mas eu não preciso passar mais dificuldade. Eu já aprendi a lição, seja ela de que aspecto for. E aí, gente, se quando você pega aqueles eixo tranca-rua comerciante, ai, esses vão ser os mais punidos. Ele está falando que ele pune ele exatamente para isso a atuação dele. Ele adora fazer isso. Então, pensem na quantidade de médiuns de tranca-rua desvirtuados que estão por aí, que estão ali na berlinda para você. A gente não vê, gente, a punição divina, não é punição, tá? Mas assim, o ensinamento e a aplicação da lei a gente não vê diretamente. A gente só vê quando a pessoa está lá caída no buraco e fala, ixi, agora se ferrou. Mas o entremeio aí, enquanto a aplicação da lei está sendo feita, a gente não consegue ver. Então a gente acha que fica todo mundo impune. Mas não é, vocês podem ter certeza que nada passa despercebido por esses mistérios, tá? Continuando, eles estavam lá nesse outro lugar, depois do abalo sísmico, quando eles foram invadidos novamente. Veio uma nave, outra nave para a ilha deles, foram lá, só que dessa vez foi muito pior, porque ao invés de só serem saqueados, esses homens desceram em vários, um bando armados, desceram, aprisionou todos eles, fizeram eles de escravos, tá? De quem? Do Mei Laribor, que era lá o vô da Celcha, lembra o ruinzão lá? Veio, achou aquele lugar, veio, desceu, fez todos de escravos e aprisionou-os. Só que além disso, ele amarrou todos eles e estuprou todas as mulheres, tanto a Celcha, a mulher dele, como as suas filhas. Então, eles apanharam, sofreram assim horrores, torturas, tá? E partiram dali, de onde eles estavam, acharam o templo e foram se montaram um QG ali do mal, aonde eles estavam lá naquele templo. E levaram as três filhas mais velhas como garantia para eles continuarem ali atuando e se submetendo àquela situação. Nesse ponto, gente, o senhor Tranca-Ruas para de novo e ele diz o seguinte: a brutalidade que minha esposa e filhas foram vítimas atormentou-me por milênios. Só quem já foi submetido a semelhante tormento pode entender como é doloroso para um homem presenciar sua esposa amada ser violentada. E como fere profundamente ver as filhas amadas gritarem de desesperos, enquanto malditas bestas humanas as violentam. Então, ele fala de como isso impregnou o espírito dele, é um trauma, é uma violência que impregna o espírito por milênios, isso não é apagado de uma encarnação para outra, não, né? Então, ó, por que que eu toquei nesse assunto? Porque ele fala depois, pergunte aos espíritos que em suas últimas encarnações
foram índios. Eu vou usar a palavra índios porque é a palavra que o livro utiliza, tá? Foram índios nas Américas. Eles poderão revelar-te como é dolorosa e marcante essa violência, pois nas Américas do Norte a Sul foram violentadas pelos conquistadores europeus, bestificados pela luxúria e pela ambição. Os vermes que partiam da Europa só tinham em mente duas coisas: encontrar ouro e possuir as nativas, descritas, né, como mulheres ardentes e sensuais. E os próprios governantes estimulavam a partida de milhares dessa canalhada humana, pois assim livrar-se-iam da pior espécie que havia em seus reinos. Gente, a colonização do Brasil, né? Veio só a nata da maldade para cá, a quantidade de estupros, e aí nós tivemos um processo de miscigenação forçado por estupros, né, com os indígenas primeiro, posteriormente também os negros escravizados, mas quem primeiro sofreu essa violência no íntimo foram os indígenas, né? Então, eu até é muito, isso é tão enraizado, gente, tão enraizado, porque eu tenho, meu pai sempre tem uma propriedade perto de Itaguajé, e quando a gente chega, que é no norte do estado, quando a gente chega em Itaguajé, Itaguajé é uma cidade minúscula, que tem, assim, né, muito antiga. Você entra lá na cidade, está escrita a data, de 1610 a fundação da cidade. E do lado tem um colonizador europeu, todo vestido, trajado, e um índio do lado, um indígena do lado, como se, olha, é uma cidade que resultou fruto da colonização europeia em convivência com os indígenas. Gente, foi um massacre, um regaço. Eu fico vendo aquelas coisas, eu tenho vontade de pegar as estátuas assim, e apertar uma da outra, porque assim, a gente não deve apagar a nossa história, foi o que aconteceu. Mas a gente tem que olhar para ela com olhos de aprendiz, falar, poxa vida, isso aconteceu, isso não deveria ter acontecido, não vamos repetir mais. Então, a história, ela deve ser, a gente aprende, né, dos livros de história, desde pequenininho, que foi uma evolução, mas não foi. Não foi uma evolução, foi um massacre cultural, sexual, né, de todos os jeitos. Então, ele fala justamente desses espíritos e aí a gente pensa, agora vocês pensam em tudo isso e pensam nos nossos caboclos. A grandeza desses espíritos que conseguiram passar por isso sem cair na revolta profunda, na vingança, nem todos, né? Mas em sua grande maioria, vamos pensar naqueles que estão atuando hoje. Conseguiram passar por tudo isso e hoje vêm e eles ajudam quem nos terreiros de Umbanda? Os descendentes de europeus, que somos todos nós. Entendeu? Então, senta ali um arquétipo de indígena para atender. Não, e pior, incorpora em mim, que sou descendente de europeu para tudo quanto é lado, né? Então, incorpora num branco para atender todos, né? Sem cor. Branco, preto, amarelo, azul, vermelho, não tem cor, nem religião, nem nada. Atendem todos. Isso é uma grandeza do espírito, gente. Assim, absurda. Valorizem, observem isso e honrem os seus guias. Não brinquem. O vô falou de novo. Entrando no terreiro, você bate a cabeça no congá. Aquilo é sagrado. Tenha respeito, honre aquele espaço que você está pisando. Aquilo ali não é brincadeira, entende? Então a gente esse espírito está ressaltando essa parte indígena. Eu gosto muito, inclusive, né? Aquela aí, quando lá, voltando para o livro. Quando Laribor, o ruinzão lá, tá? Viu as filhas de Tranca-Ruas, ele apossou-se delas para o seu próprio prazer. E quando soube que duas lindas meninas virgens viviam em seus domínios, ordenou que os guardas fossem buscá-las para sacrificá-las à sua divindade protetora. O Meilaresh, sabendo que é o Tranca-Ruas, sabendo do destino das filhas, entrou em desespero, gente. E aí, só para ressaltar, Meir Laresh, que é o senhor Tranca-Ruas, ele já tinha envelhecido. Claribor, que era o vô da Celcha, ele tinha rejuvenescido porque ele tomou o elixir da vida eterna, tá? Então,
que aconteceu? Aquele povo todo se instalou lá naquele templo abandonado, né? E ele achou, né? Pegou todas as mulheres e Meilaresh ficou quieto. Ele falou: não vou me identificar, porque senão o vô vai reconhecer a neta e o vô sabe que ela é portadora de um mistério negativo também, né? E vai tentar extrair o mistério dela. Então ele ficou quieto. Como ele foi preso junto com as suas duas filhas, na mesma, usaram uma sala do templo de Sela, ele conseguiu acalmá-las, né? Quando elas dormiram, o que ele fez? Ele projetou seu espírito no espaço, mentalizando Lafeche. Quem era Lafeche? Aquele amigo deles que veio tentar salvá-lo, socorrê-lo, trouxe alimentos, aquele que era bem nervosão, que matou os guardas invasores, lembra? Então, ele mentalizou ele, falou, esse cara vai poder me ajudar, né? Se ainda estiver vivo, ele vai ouvir meu clamor. E, de fato, Lafayette estava vivo. Mas, em vez de mais velho, ele estava mais moço. Aí, Tranca-Rua pensou, ai, meu Deus, ele caiu, né? Tomou o elixir. Aí, ele foi observando por um tempo e descobriu que Lafayette ainda estava possuído pela ira contra os cultuadores da vida eterna, né? Ele esperou que o Lafeche dormisse, cutucou ele, tirou ele do corpo para poder conversar com ele. Quando o Lafeche saiu do corpo, ele já saiu com a espada, né? Aí ele falou assim, mas como? Ele falou, daí ele se identificou, falou, eles se reconheceram. Ele falou assim, nossa, você sempre, quando sai do corpo, já sai com a sua espada? Ele falou, sim, claro, é minha proteção. Ele falou, eu também ganhei uma espada do Senhor Ogum, mas eu nunca mais vi ela quando saí do corpo. Aí o outro falou, mas você é juvenil mesmo, né? Sabe nada. A espada tá aí. É que a espada, ela é mágica. Se você colocar a mão na cintura, ela vai aparecer, né? Isso, gente, em desdobramento, fora do corpo, é uma espada espiritual, né? Ele fala, então, você, por favor, você ganhou essa espada do Senhor Ogum, ela será tua por toda a eternidade. E só você pode tocar. E fica com ela, porque você vai precisar se proteger. Ele fala, outra coisa, nunca volites, ou seja, nunca volita, né? Sair fora do corpo, sem estar com o cabo dela em tua mão. Pois com isso feito, será impossível alguém romper o cordão que te mantém ligado ao teu corpo carnal em repouso, né? E aí, só uma pausa aqui para vocês lembrarem. Não sei se eu já falei disso, isso é um conceito bem antigo, mas talvez nem todos tenham ouvido falar. Nós temos um chamado cordão de prata, que é um cordão que liga o corpo físico ao nosso corpo espiritual, ao nosso perispírito. Então, toda vez que nós saímos do nosso corpo, fica um cordão, é mais ou menos aqui na base da nuca, tá? Fica aqui um cordão prateado que nos infinito, tá? Não importa onde o nosso espírito vá, fica ligado ao corpo físico. Tá? Esse é o chamado cordão de prata. É um conceito bem abordado, né, no kardecismo. Tem até no filme lá, no Nosso Lar, nos Mensageiros, quando tem, toda vez que eles observam esses espíritos que têm esse cordão, são espíritos de encarnados que estão desdobrando, ou seja, saem do corpo, né? Mãe, todo mundo sai do corpo? Gente, não é assim essa janta, tá? Muito cuidado com isso. É, porque todo mundo, eu vou fazer um curso aqui, vou desdobrar. Ai, gente, tá. Vamos começar, cuidado com isso por duas razões. Primeiro, é realmente preciso técnica e treino para fazer isso de forma adequada e segura. Porque você sai do teu corpo, meu amigo, você está sujeito a tudo. É igual você sair aqui. Sai na rua de madrugada desarmado para você ver só quem é que você pode encontrar qualquer um. Então, isso precisa ser feito com segurança. Existem, sim, pessoas sérias que trabalham com isso, tem alguns grandes nomes, eu sempre cito aqui, tá? Mas cuidado, porque isso virou um oba-oba agora de um tal de cursinho online para desdobrar, para sair do corpo, para ser um guardião de não sei das quantas, e isso não é bem assim. Primeiro, que nem todo mundo tem essa facilidade, alguns já nascem com isso, tá, gente? Tem gente que faz isso de maneira inconsciente, já vem, a espiritualidade já se programa para que aquela pessoa atua dormindo, sai do corpo e vai trabalhar. Tá? Conheço algumas pessoas que fazem isso sem ter noção, não sabem nem o que está acontecendo. Tá? Como que eu sei que é verdade? Que a pessoa vem e fala assim, ó,
Eu fui na tua casa, a pessoa chegou dentro da casa, falou assim, ó, eu fui na tua casa, você estava dormindo assim, 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 assim. Eu falei, ah, era mesmo. Fulano estava dormindo em tal quarto, assim, 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 assim. Eu falei, nossa senhora, estava mesmo. E foi na casa da outra pessoa, eu falei, a fulana estava dormindo no sofá, assim, assim, assim. Eu falei, gente, foi mesmo. A pessoa descreveu exatamente. Viu? A pessoa, essa mesma pessoa veio aqui em casa e falou assim: ah, eu fui lá na tua casa dar uma olhada, uma cuidar, para cuidar de vocês, tá? Uma pessoa amiga, tal, que tem. Aí ele falou assim: eu fui lá, mas o que que tem debaixo da sua escada lá que eu não consegui entrar lá de jeito nenhum? Eu comecei a rir, eu falei: ah, você não conseguiu entrar lá? Ele falou: não, o que que tem lá? Eu falei: não, lá é minha firmeza da esquerda. Ih, eu falei assim, então. Aí você vê que o negócio funciona. A minha firmeza da esquerda tem um lugar específico aqui na minha casa, não é bem debaixo da escada, mas tem. A posição é mais ou menos isso, e não tem, porque a pessoa nunca viu, é um cômodo escondido que tem na minha casa, a pessoa nunca viu, e a pessoa descreveu e falou assim: eu não consegui entrar. Então, a gente sabe que as firmezas da esquerda não deixam entrar qualquer um dentro da tua casa, seja em desdobramento, seja em espírito, encarnado ou desencarnado. Então, isso foi muito bacana, na verdade, eu ter ouvido isso, dei risada, não dei muita explicação, mas falei: não, pode deixar que lá você não precisa entrar lá, não, né? Então, assim, são coisas muito bacanas. Mas, enfim, esse cordão de prata, gente ele não se rompe, não é assim que você sai, ele estica, ele quebra. Não, porque essa pessoa morre. Esse cordão de prata é um cordão infinito, ele vai acompanhando o espírito aonde ele for. Ele pode ser rompido durante o sono? Pode. Não é uma coisa simples e não é uma coisa fácil, mas pode. Por isso que eu falo, é perigoso, porque você pode morrer nesses desdobramentos. Você pode ter efeitos físicos que você pode trazer para o seu corpo. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Você traz efeitos físicos para o corpo de coisas que aconteceram fora do corpo. Então, não é algo para ser feito sem conhecimento e sem supervisão. E cuidado com esse povo que fala, ah, eu saí, fui não sei aonde, fiz não sei o quê. Cuidado, tá? Sempre age com cautela. Né? É muita gente, ai, fui para, não sei, começa com os lemurianos, com os arqueturianos, eita, Lele. É muita viagem na maionese. Vamos para a terra que a gente não consegue nem fazer o nosso arroz com feijão aqui, não tenta, não tenta ir nas outras galáxias, não, que é um negócio mais embaixo. Mas esse cordão pode ser rompido, sim, tá? Então, esse cordão de prata em desdobramento tem que ser cuidado, por isso que tem que sair com segurança. E é a recomendação que ele dá, fala, ó, usa, toda vez que você sair do corpo, saia com a sua espada para você poder se defender, né? Aí ele pergunta para o Lafayette, ele falou, tá, Lafayette, você tomou o elixir? Ele falou, ó, ou eu tomava ou eu morria. Aí ele fala assim, ai, é por isso que eu vim. Eu só te procurei porque o Laribor aprisionou toda a minha família e está querendo fazer sacrifícios para uma entidade, uma divindade negativa. E aí o senhor Tranca-Rua foi lá e mostrou em sonho, né, em sonho não, em desdobramento, mostrou para Lafeche onde estava o Laribor, para que Lafeche, no corpo, quando voltasse, pudesse tomar providência e ajudá-lo. Ele não sabia o que fazer, ele estava aprisionado, né? Mas quando eles foram lá em espírito, quando eles chegaram aos dois espiritualmente, Lafeche e o Sr. Tranca-Ruas viram Laribor conversar com a Celcha, a sua neta. Ele falou: já descobri quem você é, querida neta. Ele fala assim: sou eu, Laribor, que rejuvenesci, pois possuo o elixir da vida eterna. Caso me abras o mistério negativo que você tem, eu vou te dar uma porção e você ficará jovem, se tornará uma mocinha. Aí ela nega, ela não quer, né? Ele fala: então tá bom, talvez tua morte não me interessa, mas talvez a vida de tuas filhas te convença a abrir o teu negativo para mim, que é revelar o poder que ela tinha, né? O poder ancestral que tinha com ela. Então ele começa a chantageá-la com a vida das filhas. Nisso, Lafayette, em espírito, surta, ele quer atacar, mesmo espiritualmente, ele quer atacar o Laribor. Aí Lafayette fala assim: calma, né? Chega de se conduzir pelo emocional. Você tem que usar o seu racional. Ele fala: como é de que adianta o espírito agredir um ser igual ao Laribor? Aí ele fala: não, mas ele está atacando a Celeste. Ele fala: não, volta para o teu corpo, aprende a dominar a tua raiva, o teu emocional, para você não agir de impulso, né?
Esses canais, eles são eficientes. Se você agir emocionalmente, perder a cabeça, você não vai conseguir combatê-los. Você tem que, ó, segurar as suas emoções, o teu ímpeto, né, de, nossa, vou pegar, e agir racionalmente para ser eficiente, né? Então, o que que ele fala? Aprende a dominar as suas emoções para que você não seja ouvido nem enquanto no corpo e nem fora do corpo, tá? Então, ele começa a ensinar o senhor Tranca-Ruas a dominar essas emoções para poder agir racionalmente.